Boa noite, galera. Para quem vai assistir aqui pelo IGTV e pelo YouTube, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre a jornada do herói, tá bom? Os passos 3, 4 e 5 hoje vamos falar sobre o auxílio externo, tá bom? Sobre a primeira fronteira da jornada e sobre o ventre da baleia, que vamos explicar o que que é isso. Estou esperando aqui o Fernando entrar, tá entrando aqui e vamos tocar o barco, tá bom, gente? A semana passada a gente falou sobre despertar, sobre o chamado, sobre a recusa do chamado. Hoje, nessa live aqui, a gente vai dar prosseguimento na jornada, tá bom? Fernando entrou. Tá entrando. Isso aí. Fala, Hugo. Fala, Fernando. E aí, beleza? Esquecendo aqui o fone de ouvido. Tudo bem aí? Tudo bom, e aí? Aqui tá ótimo. Vamos tocar o barco? Já Vamos. apresentei aqui o pessoal o tema e já dei uma retomada. A gente falou do chamado, da recusa do chamado, do despertar da semana passada. Então hoje, galera, a gente vai estar finalizando a primeira parte da jornada. A jornada do herói tem três partes: o embarque, a iniciação e o retorno, tá bom? Hoje a gente vai falar da parte final do embarque, tá bom? Vamos lá, Legal, Fernando. legal. É, e só contextualizando um pouco também, essa jornada do herói, né? Lembrando que nós finalizamos o e-book e ele tá disponível na nossa página. Então vocês podem entrar lá, é gratuito, pode baixar o e-book. E no e-book a gente estruturou todos os passos ali, né? São vários passos dentro desses três que o Hugo acabou de falar. E, e é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. Inclusive, o Hugo é um cara super estudioso, um cara muito inteligente, meu, porque para quem Obrigado. conhece já o livro do Campbell e você lê o livro dele falando de mitologia, e aí a gente trazer isso daqui para o autoconhecimento, para o dia a dia, é muito legal. E não é qualquer coisa, não. Então, é um trabalho muito importante que a gente está fazendo assim para doar para vocês, para poder é, trazer essa consciência do Campbell que traz o mito, que é muito bacana, né? Então, começando agora, eu vou falar da parte do auxílio externo, né, que está nessa jornada aí na final do embarque ainda, que não entrou ainda na iniciação. O que acontece nesse auxílio externo ou sobrenatural, como ele coloca, né? Como ele está falando de mitos e uma mitologia muito antiga, então ele coloca vários elementos de seres mitológicos que aparecem e que normalmente têm uma característica masculina e que trazem algo de consciente para o herói, né? Que ele está recebendo esse chamado. Então, quando a gente traz para o agora, né, para a nossa vida, a gente acha, por exemplo, um guia. Quando você tá nesse despertar, você acaba recebendo conselhos de uma pessoa mais velha, como se fosse realmente um ancião, uma anciã que traz uma consciência maior, alguma informação para você. Então, isso é um auxílio externo. Nós temos o auxílio externo, que é isso, né? Pode vir de uma pessoa que vai trazer conselhos para você e tudo mais. Pode vir também do interno, porque nós temos a nossa sabedoria interna e é legal a gente conseguir ver a simbologia da vida. Então, a simbologia dos sonhos, por exemplo, quando a gente está conectado com a nossa verdade interior, você consegue ter alguns sonhos e entender o que aquela simbologia está trazendo para você. Esse auxílio é o auxílio interno que vem realmente da nossa, como a gente colocou aqui, da nossa, do nosso inconsciente positivo mesmo, né? Ele traz algo que está no nosso inconsciente, que a gente já tem, e
traz à tona num sonho, ou então em algum insight, alguma intuição. É legal a gente estar conectado sempre para poder entender o que está acontecendo, ver esses sinais. Esses sinais aparecem a todo momento. Inclusive quando a gente começa, né, esse embarque. Começou um embarque, já passou pela recusa, então você se abriu para ir para isso, para a jornada, começam a vir as coisas. Inclusive, o Campbell também fala que, mesmo que a pessoa não aceitou o chamado, ele recebe essas informações. Mas quem aceitou, ele consegue ver de forma mais clara esse chamado, né? E aí também tem um ritmo, esse auxílio. Ele tem um ritmo pessoal e tem um ritmo coletivo. Assim como a gente tem a consciência pessoal, né, a nossa consciência, e tem a consciência coletiva também, né? Então, quando a gente fala do, do consciente coletivo, eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu aqui comigo esses dias. Eu fui para a gente está nessa bolha da pandemia ainda, super restrito em casa e tudo mais. E aí eu resolvi ir a um ritual para poder trabalhar um pouco mais a minha evolução. E acabei tendo alguns mais contatos do que normalmente a gente tinha. E aí eu trouxe isso para a família, porque aqui nós estamos, eu, minha esposa e o meu cunhado com minha cunhada, sobrinhos, todo mundo. Então a gente está na mesma bolha. E aí o que aconteceu? O interessante foi que esse ritmo da família, ele tá junto. E quando eu trago algo de fora para eles, isso daí muda para todo mundo. Então quando a gente se trabalha, muda para todo mundo que está ao nosso redor. E algumas coisas que estão em segredo, não segredo porque não pode contar, mas sim porque às vezes estava inconsciente para a pessoa, acaba vindo à tona. E isso foi muito legal que abriu um pouco a nossa mente aqui e a gente acabou realmente entrando numa outra, numa outra vibe aí com a pandemia, né? Algo que a gente gostaria e que quando não traz, não vem um problema de fora, a gente às vezes não vê, né? Então esse é um dos auxílios externos que acabam aparecendo. E outra coisa também que pode acontecer, gente, esse auxílio, que é um auxílio sobrenatural ou divino, ele surge na nossa vida de maneira aleatória às vezes. Muitas vezes um problema surge e os insights que aparecem é esse tipo de auxílio que vem do nosso inconsciente, como o Fernando aqui falou, tá bom? E alinhando com o que o Fernando falou de ritmo, às vezes o meu problema que acontece comigo, que vem uma solução do meu inconsciente a partir desse auxílio, contribui para o ritmo externo. Então, por exemplo, eu estou numa empresa e tem um problema, uma dificuldade que eu consigo resolver e essa resolução acaba contribuindo para o ritmo da própria empresa, trazendo às vezes sócio ou ganhos, sabe? Em geral, existem muitos exemplos para esse tipo. Um exemplo pessoal meu é que quando eu tive o meu primeiro filho com minha companheira e estava logo no início assim do puerpério, que é a fase logo depois que o bebê nasce, tem 40 dias de puerpério e na verdade o puerpério dura 3 anos e para quem teve filho é aquele inferno que é desesperador, pelo menos para mim foi assim. E a gente foi na escola da filha dela pra gente assistir uma palestra. E o Ezio, meu filho, era bebezinho, assim, pequenininho. E aí no fim da palestra, assim, eu tava saindo com o Ezio, com minha companheira, e um moço que tava lá, um homem, que também já era pai, ele viu minha cara, assim, e olhou assim pra mim, tipo, falou pra mim, cara, vai dar tudo certo. E repetiu pra mim, vai dar tudo certo. E eu olhei, assim, isso pra ele, e eu quase comecei a chorar ali na hora. Porque estava sendo muito difícil para mim esse puerpério, pelo menos esse início, e eu lembrei dessa frase dele muitas vezes nesses 3 anos e me ajudou muito. Então esse é o tipo de exemplo de auxílio sobrenatural que surge na nossa vida e que nos ajuda de alguma forma.
Entendeu? Então esse é um exemplo pessoal meu que foi espantoso para mim e que me ajudou muito. Inclusive eu queria muito encontrar com esse cara de novo e agradecer, porque esse cara saiu daquela escola e eu não tenho contato dele. Mas enfim, me ajudou muito. Tá bom? Então esse é o tipo de auxílio sobrenatural que vem à tona, seja de uma pessoa, ou de uma situação, um acontecimento, ou de algo interno nosso, cujo mecanismo a gente desconhece, mas surge ali uma ideia, uma, uma coisa que ajuda a gente. E contextualizando na jornada do herói, que é a gente está no mundo comum, aí surge um chamado para a gente despertar, e a gente aceita ou não. Se a gente não aceita, ocorre uma fase de recusa do chamado. E logo depois desse aceite, ou dessa recusa, vem esse auxílio sobrenatural para dar um amparo. Né, Fernando? No Campbell, ele traz a ideia que sempre esse ancião que surge traz um amuleto para o herói, que vai ajudar ele na jornada. E esses guias que aparecem dão conselhos, né? É isso. E, inclusive, Hugo, falando também da intuição, é uma energia feminina. A gente sabe que as mulheres têm a intuição e tudo mais, elas se conectam mais com isso. E os homens, nós temos a energia masculina e feminina dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer e começa a se conectar com as duas energias, a gente também consegue ter esse poder de ter a intuição de falar assim, putz, é isso, tal, e aí vem a informação realmente e você confia na intuição, né? Isso é verdade. Essa questão de quando a gente entra na jornada sabendo e de maneira consciente, essa confiança que as coisas vão fluir facilita o reconhecimento desses sinais, no caso do chamado, e o reconhecimento desses guias, no caso do auxílio, certo? Nesse passo que é o auxílio sobrenatural que vem para a gente como forma da vida. A vida traz seres, pessoas, ideias para contribuir para o nosso desenvolvimento. Tá? E quanto mais a gente confia nesse fluxo, quanto mais a gente se entrega ao fluxo de desenvolvimento, de crescimento, mais a gente consegue reconhecer essa ajuda. E com esse reconhecimento e essa aceitação, mais a gente consegue aproveitar. Então tem um aproveitamento maior quando existe essa confiança alinhada com essa coragem. Tá bom? Vou mandar agora para o quarto passo, que é a primeira fronteira. Então, tudo isso aqui que a gente falou até agora, o mundo comum, o chamado, o aceite, a recusa e esse auxílio sobrenatural, tudo isso é nesse nosso mundo conhecido. É o mundo que a pessoa conhece porque vive. E existe essa primeira fronteira, que é a fronteira para o mundo desconhecido. Então, na jornada do herói, tem essas três fases. Essa primeira é um embarque para o mundo desconhecido, no qual haverá a iniciação da pessoa e a transformação dela. Tá bom? E depois, na jornada, ela retorna desse mundo desconhecido, desse mundo divino, esse mundo astral, de volta. Tudo isso é subjetivo, tá, gente? A gente volta para o mundo comum, certo? Então, a gente mergulha no nosso mundo interno, se transforma e traz o aprendizado, o amadurecimento de volta à nossa vida cotidiana. Essa é a jornada do herói, tá bom? A primeira fronteira é o que eu vou falar agora, é o quarto passo da jornada do herói. Essa fronteira, ela é o limiar do desconhecido, tá bom? Então, basicamente, a gente está aqui na nossa zona de conforto, ou naquilo que a gente está confortável ou acostumado, e essa primeira fronteira traz esse novo horizonte do ser humano, da gente, que é aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido. E nessa fronteira existe um guardião, tá bom? As pessoas, muitas vezes, elas se orgulham de estar nesse mundo que a gente está, obedecendo todas as leis, todas as regras. Mas, às vezes, para a gente passar por essa fronteira e mergulhar dentro da gente, a gente vai ir de encontro com coisas que a gente achava que era correto, que era certo. Tá bom? Como assim? Eu vou me tornar imoral? Não, não necessariamente. A ideia do que é certo e errado vai mudar quando você se transforma, porque a gente sofre uma metamorfose dentro do nosso mundo interno, para melhor, para evoluir. Tá bom? A gente amadurece, a gente se torna mais consciente de quem a gente é, a gente se aproxima da nossa verdade. Tá
tá bom? O detalhe aqui é, esse guardião que existe, protegendo essa primeira fronteira, ele é o guardião das boas normas. Ele, para você conseguir passar por ele e adentrar a fronteira, você teria que batalhar ou matar, destruir, vencer esse guardião das boas normas e adentrar esse mundo. Mas como assim as boas normas? Aqui eu vou trazer um conceito que algumas pessoas não vão conhecer, talvez, que é o nosso eu idealizado, tá bom? Então, quem somos nós? Né, a gente é um monte de coisa, mas essa pessoa que a gente reconhece como nós e que vê o mundo e ouve as pessoas e pensa, essa pessoa é o nosso ego. Essa é a nossa identidade egóica e existe uma parte de nós que é a nossa imagem idealizada, é quem a gente gostaria de ser. E é que a gente tenta muitas vezes ser para quê? Para que a gente seja aceito pelo outro. Esse eu idealizado é aquele que quer ser adequado. Eu quero fazer tudo certinho para que ninguém reclame de mim e todo mundo me ame, ou todo mundo me aceite, ou que eu seja respeitado. Eu vou cumprir uma série de regras para que tudo dê certo, certo, entre aspas. A gente aprende isso quando a gente é criança, quando a gente faz uma coisa errada ou espontânea e que os adultos não gostam, eles vão podando a gente vai criando, a criança cria esse eu idealizado, que também tem o nome de máscara. Então, basicamente, na nossa vida de adulto, a gente acaba, querendo ou não, conscientemente ou não, tendo uma série de máscaras que a gente veste para ser adequado ao mundo, às pessoas, e ser aceito ou amado, tá bom? O convite aqui na jornada, nessa primeira fronteira, é que essa máscara que a gente acha que é, ou que a gente tenta ser, seja retirada, seja destruída, e para que a gente possa adentrar aqui no limiar dessa fronteira e adentre o mundo interno nosso. Porque quando a gente adentra, a gente tem a sensação ou acha que vai ser aniquilado, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Na verdade, quem vai ser destruído é a identidade que você considera como sua. É essa pessoa que, por exemplo, eu sou um pai, sou um físico, sou uma pessoa que não desobedece a lei, sei lá, sou um marido, mas dentro de mim tem muita coisa, tem partes boas e partes más, tem aspectos meus sadios e aspectos doentios. Eu vou ter que, na minha jornada, olhar para a minha parte doentia para conseguir limpar isso, purificar isso e crescer e amadurecer. E é esse o convite que a primeira fronteira faz. Isso precisa de coragem. Tá bom? Então aqui existe um conceito muito interessante na constelação sistêmica chamado conceito de boa consciência e má consciência. Pode explicar, Fernando? Então, é mais ou menos assim. E falando posso falar da ovelha negra, né? Que é um exemplo que o Sim. Bert Hellinger dá. Aquela pessoa, aquela pessoa da família que todo mundo fala, essa é a ovelha negra, porque faz tudo diferente do que a família acha que é uma boa consciência, né? Não, ele está fazendo tudo de errado. Não é isso, na verdade ele está não ele está se desidentificando com o eu idealizado, que é algo que a família trouxe para ele, né? Foi como o Hugo falou, a gente cria esse eu idealizado é, de onde a gente nasce, né? Da família, da onde a gente vem, da onde a gente se estrutura, da sociedade que a gente participa. Então, a partir do momento que de repente você muda a sociedade, você muda o lugar que você está, você já não sabe você já se desidentifica com aquele eu idealizado, por exemplo, um capitalismo, alguma coisa do tipo. Então, é basicamente isso. É o certo e o errado, a boa consciência e a má consciência, aquilo que pode, aquilo que não pode. E quando a gente começa a entender, como o Hugo falou, todas as partes que a gente tem dentro da gente, a gente tem a energia positiva e a energia negativa, tem o bom e tem o mal. E a gente escolhe não colocar essa energia negativa para fora, não fazer algo de mal para os outros, né? Mas se a gente não está consciente disso, aí o inconsciente acaba dominando e acaba fazendo. Então é muito importante reconhecer que a gente tem isso daí.
Sim, isso é uma coisa muito importante de ser interiorizada, porque a jornada, né, o convite de se crescer e se desenvolver, mesmo com o nome de Jornada do Herói ou não, toda pessoa que trilha um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta para crescer e amadurecer, vai ter que passar por essa fronteira e morrer, certo? Crucificar aquilo que é doentio em si, certo? Então aqui existem muitas mortes na nossa vida, muitas transições. Então, quando a gente vira adulto e sai da infância, é uma morte, é uma transição. Quando a gente é solteiro e casa, é outra. Quando a gente não tem filhos e passa a ter filhos, a paternidade, isso é uma morte de uma parte minha, de um eu, que não vai mais existir. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu passei por um processo de luto pelo meu eu anterior, que é a minha vida antiga, né? A vida de estudante, a vida de criança, né? De infância. E agora eu sou pai, certo? Então é outro mundo, outra vida, é uma morte, tá bom? Então isso é uma transição, certo? Isso é a fronteira, é a materialização dessa fronteira na vida da gente. É o luto do eu antigo. Inclusive, a saída da inocência. Porque quando eu transito e amadureço e eu vejo a minha responsabilidade, eu saio da minha inocência. Porque eu vejo, por exemplo, quais são os meus defeitos, quais são os meus vícios e o que eu quero para mim. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, então eu tenho que parar de fazer as coisas de criança, por exemplo, sair da inocência, saber que aquilo que eu planto eu colho. Então, aquilo que eu quero colher, eu tenho que plantar e eu tenho que parar de plantar aquilo que eu não quero colher. Tudo isso é um amadurecimento que vem com o tempo e que tudo faz parte dessa transição, desse passo, desse convite, tá bom? Então, tudo que exige de nós algo novo, por exemplo, estudar, um novo emprego, um novo relacionamento, uma paternidade, tudo isso traz essa sabedoria que só é colhida com a experiência, que só acontece no nosso mundo interno. Então a gente está sempre atravessando essa fronteira e a exigência, né, o preço pago para atravessar essa fronteira é essa morte da nossa parte idealizada, desse ego, dessa máscara que a gente veste, mas que precisa ser abandonado para que a gente consiga alcançar essa parte nossa que tá doentia, que precisa ser olhada, destrinchada, compreendida, aceita para conseguir crescer, certo? Ou, E aqui eu vou agora e passar. Manda ver. Fala. falar uma coisa. E uma coisa que me veio é que todo mundo fala, né, que as mulheres amadurecem primeiro e mudam, né, primeiro do que os homens. E tem homens, um monte de homem por aí, que já casou, já teve filho e continua achando que é um adolescente, sem responsabilidade nenhuma. Eu era um desses caras há pouco tempo atrás também, porque você não fez esse luto, você não viu que você passou de fase, né? Você já não é mais aquela pessoa. Tem que realmente ter um luto, desidentificar com aquilo lá que era, é, passar por aquela morte e ir para o novo, né? Dessa forma você vai inteiro para o novo. Se não, o que acontece? Você fica sem lugar. E aí é aquela pessoa que fala assim, puta, eu não sei onde eu tô. Por quê? Porque ela está tentando se conectar com o passado, que ela já não está mais, e ela também não se conecta com o novo, porque ela não deixou o passado, né? Então, ela fica perdida. E a pessoa às vezes fala, putz, eu estou perdido, não sei o que está acontecendo. Provavelmente é algo que morreu e a pessoa não deixou ir ainda, né? Não fez esse luto e não passou para uma nova experiência, né? Não renasceu em uma nova experiência. Isso é uma coisa muito importante mesmo. Tem uma coisa aqui a ser falado que é, por exemplo, a gente sai da infância e vai para a vida adulta, só que dentro da gente ainda existe a nossa criança e ela não pode ser esquecida nem abandonada porque ela está viva. Então, no caso, por exemplo, eu sou um adulto, mas é importante eu olhar para minha criança interna e honrá-la no sentido de cuidar, de acolher, porque ela ainda está ali, ela ainda teve a infância que ela teve, com todas as dores e feridas, e é importante ir ali e acolher. Às vezes, por exemplo, um adulto pode tirar um dia para cuidar da própria criança, sei lá, eu, por exemplo, a minha criança adora montar quebra-cabeça, sabe? E aí, a,
Tem dia, sei lá, um fim de semana, no mês, eu posso pegar um quebra-cabeça e montar até com meu filho, não porque é muito pequeno, mas com a filha da minha companheira, que tem 11 anos. A gente vai lá, monta, eu viro uma criança. E tudo bem, sabe? Porque a gente é adulto, mas existe essas partes nossas, certo? A gente amadurece, mas uma coisa importante, a gente não amadurece tudo de uma vez. A gente tem vários aspectos dentro da gente e cada um vai amadurecendo. Uma coisa que nossa terapeuta fala é que tem partes nossas que ainda estão na Idade Média e que é importante chegar lá e falar da luz da modernidade para que ela saia desse escuro da Idade Média e cresça e amadureça. Tá? Então, no caso, se a gente não faz o luto de uma passagem, essa coisa fica esquecida, só que ela não morre, não deixa de existir e ela afeta a nossa vida, entendeu? Essa é a importância dos lutos, certo? Então, um exemplo mais prático, por exemplo, minha mãe faleceu logo antes que meu filho nascesse, e eu passo pelo processo de luto. O luto não é um dia, nem uma semana, nem 30 dias, 90 dias. É uma série de anos, porque várias vezes eu olho para as minhas questões com minha mãe e eu estou trabalhando isso. E aí, muitas vezes eu choro esse luto que vai se dissolvendo. Se uma pessoa engole o luto e não trabalha isso, vai haver o que ali? Muito ressentimento, muito remorso, muita rejeição da forma como a pessoa interagiu, no caso, com a mãe, e que não veio à tona para ser trabalhado, sabe? Então existe muita coisa para trazer luz, para clarificar, para se perdoar, sabe? O processo de luto, principalmente com o ente querido, existe muito perdão que precisa ser feito e tal, enfim, mas isso é outra live. Mas essa é a importância do luto, trazer esse fechamento e essa honra para essas partes que se foram e nutrir esse respeito por aquilo que existe ainda. Tá bom? E é isso. E agora a gente passa para esse novo passo, né, que é logo depois dessa fronteira. Então a fronteira é o cruzar a fronteira, eu saio do mundo conhecido e vou para o mundo desconhecido, no qual é o meu mundo interno. Qual é a primeiro passo depois dessa fronteira? A gente chama aqui de o ventre da baleia. É uma alegoria tirada lá da Bíblia que é usada na mitologia muitas vezes, que quando a gente entra no mundo interno de que você precisa de uma confiança, uma fé nos processos, é como se você estivesse sendo engolido por um peixe gigante, por uma baleia. Na Bíblia isso acontece com um personagem chamado Jonas, que é engolido por um peixe e por 3 dias fica lá e depois ele interage lá com Deus e ele sai do negócio transformado. É uma alegoria que é basicamente o que o Campbell traz na jornada do herói e que se repete na mitologia e nas histórias de vários heróis. É esse processo que é o renascimento. O ventre da baleia, o ventre do peixe, ele é uma representação do útero, de um útero, e é uma imagem universal. Então, quando a gente passa pela fronteira, pela primeira fronteira da jornada, é uma morte do nosso ego, uma morte do nosso eu idealizado, uma morte da nossa máscara, e a gente logo depois entra no útero e renasce, tá bom? Então esse é o sentido figurado desse ventre da baleia, que é o quinto passo da jornada do herói. Então, existe aí uma metamorfose, existe uma autoaniquilação, só que é a aniquilação dessa parte nossa que é mais doentia. Como assim doentia? Essa máscara, essa coisa que a gente veste para ser adequado aos outros, é algo que separa a gente, essa parte consciente que vive essa vida, com a nossa parte real, que é os nossos sentimentos. Essa separação, essa camada, que é essa máscara, precisa ser abandonada quando a gente trilha a fronteira, tá bom? E adentra esse ventre para se renovar. Nesse útero, nesse renascimento, existe essa autoaniquilação e a gente retorna ao nosso centro, ao centro da nossa vida. Tá bom? Isso é uma coisa bem profunda, tá bom? E também por isso que a gente juntou esses 3 passos nessa live, porque eles meio que se complementam. Então é junto ao mundo externo, a fronteira e o mundo interno, e existe essa morte, que na vida da gente existem várias vezes essa morte. Como a gente comentou agora há pouco, toda transição é uma morte e a gente renasce.
tá bom? Toda vez que a gente mergulha nesse novo, a gente está criando essa metamorfose, olhando para dentro, buscando o quê? Buscando a verdade. Como assim a verdade? O que a gente acredita e o que a gente sente. Porque muitas vezes o que a gente sabe racionalmente é bem diferente do que a gente sente. Então, um exemplo prático aqui, nesse sentido, é o quê? E que minha transição foi quando eu fiz terapia e um tempo de terapia. Eu fui criado pela minha mãe e meu pai se separou quando eu tinha 1 ano. E meu pai sempre me via, todo fim de semana eu passava com ele. Então, depois que eu estava fazendo terapia, eu percebi que, tipo, nossa, meu pai era pai presente. Eu via ele todo fim de semana. Isso, racionalmente é isso, meu pai era presente, mas emocionalmente eu sempre achei um pai ausente. Então, ao mesmo tempo, um pai ausente, racionalmente, emocionalmente, um pai presente, racionalmente. E aí, como assim? E aí, só depois de eu fazer muita terapia e entrar nesse mundo interno e olhar para os meus sentimentos, é que eu fui entendendo, destrinchando qual era a verdade ali no meu caso. Tá bom? Então, esse é o convite que todo mundo que está no processo de autodescoberta e autoconhecimento acaba passando, que é o quê? O encontro com a própria verdade. É isso que esse passo representa. É o início desse mundo interno no qual vai começar a iniciação da pessoa, que é essa metamorfose. Então, a partir das próximas lives que a gente vai trazer aqui, toda quarta, esse horário, a gente vai trazer os passos da iniciação, que é o que a gente, como nosso herói pessoal, busca e encontra na nossa jornada, quais são as dificuldades e o que a gente encontra no fim para criar essa mudança interna. Porque só o reconhecer não é suficiente. Por exemplo, eu entro no meu mundo interno e vejo meus defeitos, vejo ali as minhas falhas e tenho o compromisso de mudar. Tá bom? Isso é importantíssimo, mas isso não é suficiente. Existe um passo além que precisa ser feito. Tá bom? Muito mais coisa é necessária ser feita para que a transformação ocorra. Tá bom? Então é isso que é importante ser trazido. Tá bom? Isso que era a proposta da gente trazer hoje. Tá bom? Esses 3 passos de auxílio sobrenatural que todo mundo recebe e a gente acaba recebendo o tempo todo, porque a gente vai vendo os passos e vai cada vez se aprofundando. Tem essa fronteira, que são várias, e várias vezes a gente passa, porque a gente sempre está voltando e indo nesse mundo interno e externo, e sempre é uma morte, uma parte, cada vez a gente mata um pouco mais de nosso eu idealizado e se encontra um pouco mais com o nosso eu real. E aí a gente vai renascendo, até eventualmente a gente se tornar, estar em contato com o nosso eu real completo. Mas isso é anos, décadas de terapia, ou vidas, dependendo da pessoa. Né, Fernando? É, Como que é? não, e uma coisa que você falou da verdade, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, porque eu tenho que falar a verdade para aquela pessoa e tudo mais. Você tem que falar a verdade para você, né? Às vezes, só de você falar a verdade para você, isso daí já muda. Você não precisa ter a aprovação da pessoa que você quer falar a verdade para ela ou qualquer coisa do tipo, né? Se você tem esse autoconhecimento e você consegue falar a verdade para você sabendo que a verdade para você não pode te machucar, né? Isso é mais ou menos a desidentificação com o eu idealizado, né? Porque às vezes a gente não quer contar a verdade sobre nós mesmos, falar assim, putz, sabe o que é? Realmente eu não queria, sei lá, ir na casa da minha sogra. E aí você conta essa verdade para você mesmo primeiro, você fala assim, putz, realmente eu não quero. Então você assume uma responsabilidade, né? E é isso de novo dos homens, né? Assumir a responsabilidade, sair da inocência e vir pro, pro homem, né? Para realmente a evolução, né? E eu acho que é bem isso daí. É um caminho longo, como o Hugo disse. A gente está preparando aí 12 passos, né, do caminho. A ida e vinda, né? Você vai e volta, entram problemas diferentes na frente. E o que são os problemas, né? É nada mais do que algo que você não sabe resolver ainda. O problema só está Exatamente. lá porque é algo que você precisa ver e que você não tem a consciência para resolver ele ainda. Mas ele tem solução.
Então, a partir do momento que você consegue olhar de formas diferentes, com auxílios externos e tudo mais, você acaba resolvendo esses problemas e não vai ser aniquilado, né? Isso é importante. Exato. A vida é E um fluxo, né? uma coisa importante também, alinhado com o que você acabou de falar a verdade, muitas vezes, o importante principalmente é falar a verdade para si mesmo, mas às vezes a gente acha importante expor a nossa verdade ao outro e se revelar. Isso é importante também, mas uma coisa crucial aqui é ver qual é a motivação por trás dessa revelação. Porque às vezes a gente vai falar uma verdade que é verdade mesmo, mas com a motivação de machucar o outro, tá bom? De se sentir superior, de inflar o ego. Isso é uma motivação doentia. Aí não cabe a revelação, não vale a pena. A gente acaba perdendo a dignidade quando a gente expõe algo que pode até ser verdade, mas com uma motivação doentia. Agora, se a motivação for para o crescimento, certo? Se a pessoa, se existe uma relação íntima que tem abertura de revelação, a revelação é essencial para nutrir um relacionamento sadio. Mas essa consciência das motivações é uma coisa que, que é um tempo até a gente conseguir pegar, né, Fernando? Manjar as motivações que a gente tem antes de falar, antes de fazer, é uma coisa que leva um tempinho relativamente longo, dependendo da pessoa. Mas, pô, é essa jornada, é esse o processo de autoconhecimento. Conhecer as coisas. É isso. É isso Bom, aí. acho que é isso, né, Fernando? Para É, hoje? eu acho que é Então, isso. gente, Eu queria só colocar uma manda coisa, ver. Hugo, que não Fala vai aí. dar para deixar, não vai dar para passar em branco, né? O Uhum, caso do estupro culposo. uhum, Nós aqui, eu e o Hugo, né, o Círculo de Fogo, a gente se solidariza com a Mari, a menina, e acha realmente um absurdo o que aconteceu, isso não deve existir. A uhum. gente, no autoconhecimento, a gente sabe tudo o que pode acontecer, que pode ter acontecido com o tal do André Camargo Aranha, que foi quem fez o estupro, né? É um cara que provavelmente está na inocência dele, sabe? Que está muito inconsciente das coisas, mas isso não Ou exime, não, ou então, não. ou não, Às mas vezes ele está se aproveitando do sistema para se safar, que ninguém se safa isso, nessa vida, né? Ninguém se safa, o cara pode ter se safado no plano material, mas está com karma absurdo. exatamente. Não, mas assim, consciente ou não, é, e a gente estava falando de errado ou certo, não tem certo, não tem errado, só que tem as leis, entendeu? Tem errado sim. É errado, ele vai pagar por isso, ele tem que pagar por isso, né? Não tem como. Então, no mundo que a gente está e na sociedade como a gente está, isso é errado. É porque tem sociedades diferentes, né? Que na nossa sociedade, por exemplo, é errado pena de morte, sei lá, é um assunto meio complicado, mas Mas estupro é errado em qualquer contexto. não, Estupro é errado em qualquer contexto. com certeza, com certeza. Até porque, assim, é, até outras pessoas já passaram por isso e até na infância, né? Então, assim, é um assunto complicado para se lidar, né? É Então, verdade. a gente se solidariza com a Mari com certeza Sim. e tamo junto com isso daí. Gente, só recapitulando, tá? A gente está fazendo aqui várias lives sobre a jornada do herói. A gente fez um e-book, tá no nosso site de graça. Entra lá, baixa, aproveitem, usufruam e vão acompanhando a gente aqui que a gente vai falando de cada passo ao longo dessas quartas, tá? Obrigado aí, boa noite. Até a próxima. Valeu, Um valeu, gente, abraço. abraço.